Boa noite, irmãos e irmãs. Vamos ter ainda uma palavra de oração, entregando esse tempo, essa meditação na palavra do Senhor, nas mãos dele. Sabe, irmãos, talvez alguns, ou talvez até mesmo muitos dos irmãos aqui tenham tido um dia ou uma semana difícil, mas que coisa preciosa nós nos lembrarmos. O primeiro louvor que foi cantado aqui nos lembra de uma cena em que o Senhor, com a água e a toalha, ele lava os pés dos seus discípulos. Muitas vezes é dessa maneira que nós chegamos nessa reunião. Uma reunião no meio da semana, diferente da reunião de domingo, em que nós já passamos um final de semana tanto descansando quanto tendo comunhão com os irmãos. E tantas vezes nós sentimos que nós chegamos aqui nessas noites de quarta-feira, às vezes com os pés sujos, porque nós estivemos caminhando por aí, nós caminhamos por esse mundo, e esse mundo é um lugar muito empoeirado. E os nossos pés acabam ficando assim, cheios de poeira. Mas o Senhor, pelo ministério da sua palavra, que já começou a ser compartilhada nessa noite desde a abertura, e já começou a ser cantada, Ele tem esse lindo trabalho de se inclinar na nossa direção, se abaixar e lavar os nossos pés. E de que maneira preciosa Ele tem feito isso, e nos preparado para ouvir a palavra com o coração adequado, porque com base nas nossas próprias capacidades, com base naquilo que nós já temos, na nossa própria bagagem, nós não somos capazes de meditar na palavra do Senhor. Nós precisamos de muito mais do que isso. Nós precisamos de ouvidos e olhos abertos por Ele mesmo. É Ele quem se dá a conhecer na sua palavra. Nós, com os nossos próprios olhos, nós não temos capacidade de perscrutar nada a respeito dele. Ele é quem misericordiosamente se abaixa, lava os nossos pés e abre os nossos ouvidos. Então vamos pedir a Ele que mais uma vez Ele faça isso essa noite. Senhor Jesus, ainda mais esta noite nós nos reunimos aqui diante do Senhor. Nós te pedimos novamente que pela Tua graça, pela Tua misericórdia, o Senhor nos limpe da poeira desse dia. Te pedimos que o Senhor nos conceda corações, ouvidos, olhos abertos, porque não há outra maneira pela qual nós podemos receber a Tua palavra. Ainda mais dessa vez, Senhor, ser misericordioso e bondoso conosco e se dê a conhecer ainda um pouco mais a nós, Senhor. Nós não temos nenhum outro tesouro. Nada é mais precioso para nós nessa noite de hoje e nas nossas vidas. É assim que entregamos e encomendamos esse tempo nas Tuas mãos. Em nome de Jesus. Irmãos, eu gostaria então de prosseguir considerando com os irmãos nesse capítulo 6 de Lucas, esse trecho final que ainda não foi compartilhado pelos outros irmãos, a partir do versículo 37. Alguns desses versículos que, inclusive, já foram lidos pelo nosso irmão na abertura. Lucas 6, versículo 37 até o final do capítulo. Não julgueis e não sereis julgados. Não condeneis e não sereis condenados. Perdoai e sereis perdoados. Dai e dar-se-vos-á. Boa medida, recalcada, sacudida, transbordante, generosamente vos darão. Porque com a medida que tiverdes medido, vos medirão também. Propôs-lhes também uma parábola. Pode, porventura, um cego guiar a outro cego? Não cairão ambos no barranco?
O discípulo não está acima do seu mestre. Todo aquele, porém, que for bem instruído, será como o seu mestre. Por que vês tu o argueiro no olho do teu irmão, porém não reparas na trave que está no teu próprio? Como poderás dizer a teu irmão, deixe, irmão, que eu tire o argueiro do teu olho, não vendo tu mesmo a trave que está no teu? Hipócrita, tira primeiro a trave do teu olho, e então verás claramente para tirar o argueiro que está no olho do teu irmão. Não há árvore boa que dê mau fruto, nem tampouco árvore má que dê bom fruto. Porquanto cada árvore é conhecida pelo seu próprio fruto. Porque não se colhem figos de espinheiros, nem dos abrolhos se vindimam uvas. O homem bom, do bom tesouro do coração, tira o bem, e o mal, do mau tesouro, tira o mal, porque a boca fala do que está cheio o coração. Por que me chamais Senhor, Senhor, e não fazeis o que vos mando? Todo aquele que vem a mim e ouve as minhas palavras e as pratica, eu vos mostrarei a quem é semelhante. É semelhante a um homem que, edificando uma casa, cavou, abriu profunda vala e lançou o alicerce sobre a rocha. E vindo a enchente, arrojou-se o rio contra aquela casa, e não a pôde abalar por ter sido bem construída. Mas o que ouve e não pratica é semelhante a um homem que edificou uma casa sobre a terra sem alicerces, e arrojando-se o rio sobre ela, logo desabou. E aconteceu que foi grande a ruína daquela casa. Irmãos, procurando um título para a mensagem de hoje, tudo que me ocorria era que esse trecho tem 4 ilustrações, nós podemos dizer assim, 4 ilustrações em Lucas 6. Eu estou fazendo todo o meu esforço para evitar a palavra quadros, então vamos ficar com a palavra ilustrações, ou talvez algumas fotografias. Mas de fato, nós veremos que não há escapatória. De fato, Lucas tem essa tendência, essa preferência por nos apresentar imagens. E aqui ele vai nos apresentar então essas 4 cenas, essas 4 fotografias, ou então esses 4 quadros. Mas talvez a palavra fotografias seja melhor, porque o que me ocorria, o que eu me lembrava enquanto considerava essas imagens, então essas fotografias, é de um enfeite, uma composição. Muitas irmãs fazem, já fizeram aqui no encontro, se eu não me engano, um encontro de jovens aqui nessa parte de baixo que nós temos aqui no nosso salão, em que você pega diversas fotografias, então você coloca elas em uma composição através de um fio, como se fosse um varal com roupas penduradas mesmo. Certa vez eu já vi uma composição dessas aqui mesmo. Um fio, um barbante e diversas fotografias penduradas com pregadores nesse barbante, formando então uma composição. Esses quadros, essas cenas, essas 4 cenas que Lucas vai nos apresentar aqui no final desse capítulo 6, não são cenas jogadas a esmo. Elas formam uma composição. Portanto, além dessas 4 cenas, nós temos um fio condutor, no qual essas fotografias estão penduradas. Então nós vamos considerar uma a uma delas, para que nós possamos olhar com calma para cada um dos detalhes dessas fotografias. Mas ao final eu gostaria de concluir com os irmãos olhando para esse fio condutor. Que fio é esse que passa por essas 4 fotografias e faz dela uma única composição, uma unidade de assunto, de temática? Então, para isso, nós precisamos entender qual é o contexto. Para que a gente tenha um fio de meada, é importante que nós entendamos o contexto, no qual o evangelista vai nos apresentar essas 4 ilustrações. Quais são as 4? Porque tem 3 subtítulos aí, mas no subtítulo aí da parábola do cego que guia outro cego, na verdade nós temos 2 imagens. Uma imagem está no título aí, que é o cego guiando outro cego. A outra imagem é o argueiro e a trave. São coisas muito conexas, obviamente, mas são 2 imagens. Uma é a cena do cego guiando o outro cego. Outra é a cena do argueiro e da trave, as árvores e os seus frutos, e depois os 2 fundamentos, a casa edificada sobre a rocha e sobre a areia.
Em que contexto o Senhor propõe, e Lucas, como evangelista, narra essas ilustrações dadas então pelo nosso próprio Senhor? Em que contexto ele está fazendo isso? Nós precisamos nos lembrar que esse capítulo 6 de Lucas, inclusive na última vez que nós estivemos aqui ministrando aos irmãos, essa sessão de Lucas, ela começa com o chamamento dos discípulos. Os irmãos certamente se lembram dessas pedras que o Senhor separou e está transformando em pedras preciosas. E essa sessão, então, ela se inicia com o chamado dos discípulos aí no versículo 12 do capítulo 6, e ela vai até o início do capítulo 9. No primeiro versículo do capítulo 9, os discípulos estão sendo enviados. Pela primeira vez, eles serão enviados ainda outras vezes, mas eles serão enviados pela primeira vez no capítulo 9. Então, tudo o que está acontecendo entre esse capítulo 6 e capítulo 9, e é claro que aí estão contidos diversos enfoques, diversas cenas, mas tenha como pano de fundo, irmão, mantenha em mente que conforme as cenas vão acontecendo entre esses capítulos 6 e 9, o que está havendo é que esses discípulos que foram escolhidos e chamados no capítulo 6, versículo 12, estão sendo treinados, estão sendo preparados pelo Senhor para serem enviados no capítulo 9. Então aqui nós temos essa oportunidade de ver os discípulos em treinamento. Os discípulos em treinamento. Então é isso que o Senhor está fazendo. E ele começa aí, antes de propor essas ilustrações que nós citamos, ele começa com essa introdução que o nosso irmão abriu a reunião. E é interessante que ele abriu da mesma forma, não sei se o irmão viu as minhas anotações, ele abriu exatamente da mesma forma que eu tinha a intenção de associar esses versículos, não pelo 37. Na verdade, o versículo 36 forma uma unidade com ele. Esquece esse subtítulo aí em negrito que tem no seu versículo 37 e leia como o nosso irmão leu na abertura dessa reunião. Leia do 36. Sede misericordiosos, como também é misericordioso vosso Pai. Não julgueis e não serais julgados. Não condeneis e não serais condenados. Perdoai e sereis perdoados. Então, esses versículos 36, 37 e 38, na verdade, formam uma unidade. Eles são a introdução para essas 4 imagens que o Senhor vai então empilhar ou enfileirar, né? Esses são os primeiros passos dos discípulos sendo treinados em amor. Julgar, porque o versículo 37 começa assim, né? Não julgueis e não serás julgados. Julgar, ou criticismo, ele é exatamente o contrário do princípio que vem sido ensinado até aqui. É isso que faz a conexão do que nós vamos considerar hoje com o que veio antes. O que veio antes? Veja o último subtítulo aí antes do versículo 37, do versículo 32. Do amor ao próximo. Nosso irmão, nas últimas quartas-feiras em que ministrou, o que ele estava expondo aqui para nós? Um princípio norteador da vida cristã. Que nós precisamos chamar de o princípio do amor. É isso que o Senhor vem ensinando até aqui. O Senhor, desde o versículo 12, está treinando os seus discípulos. E ele começa como mestre dos mestres do começo. Ele começa pelo princípio que norteia, que guia e conduz toda a vida cristã. O princípio do amor. É isso que ele veio ensinando até aqui. Então, quando no versículo 37 ele vai dizer, não julgueis, é porque esse julgamento, e nós vamos olhar com mais detalhes o que isso significa, esse julgamento do versículo 37, ele é exatamente o oposto do princípio que está sendo ensinado até aqui. O Senhor vem treinando os seus discípulos no princípio do amor. Então a primeira coisa que ele vai dizer agora é, não julgueis. Porque esse julgamento, esse criticismo é exatamente o contrário do que eu venho ensinando para vocês. Eu venho ensinando para vocês a amar, dar outra face, tudo que nós já vimos aqui nas últimas reuniões. Então não julgueis, porque isso é exatamente o contrário do que eu estou ensinando até agora, que é amar. Abram comigo rapidamente, por favor. Mantenha Lucas marcado aí. Vamos a 1 Tessalonicenses. 1 Tessalonicenses, capítulo 3. Versículo 12. Veja bem que pedido interessante que Paulo faz ao Senhor pelos Tessalonicenses.
1 Tessalonicenses 3,12. E o Senhor vos faça crescer e aumentar no amor uns para com os outros e para com todos, como também nós para convosco. Você percebe que Paulo aqui tem a intenção de fazer, então, com os Tessalonicenses a mesma coisa que o Senhor vinha fazendo com seus discípulos? O Senhor vos faça crescer e aumentar no amor. É isso que o Senhor vem fazendo. É isso que ele começou a fazer desde quando ele chamou os seus discípulos. Crescer e aumentar no amor. É esse caminho de amor que o Senhor vem ensinando. E agora ele vai mostrar exatamente o oposto desse caminho. O oposto desse caminho é julgar. Então ele, no versículo 37 de Lucas, que é o nosso texto base, ele começa por aí. Não julgueis e não serás julgado. Essa frase é tão deturpada, infelizmente, pelo povo de Deus e por aqueles que não são o povo de Deus. Não julgueis, não julgueis, não julgueis. Mas nós precisamos entender muito bem o que significa esse julgamento. Porque lá no Evangelho de João, anote aí para nós não precisarmos abrir todos os textos, mas em João 7:24, o Senhor diz assim: não julgueis segundo a aparência, mas segundo a reta justiça. Então, o que o Senhor está dizendo aqui não é simplesmente para nós deixarmos o nosso julgamento de lado. O julgamento que está sendo condenado aqui nesse versículo 37, nós podemos chamá-lo de criticismo. Mas existe um outro julgamento que é bom, não só bom, é necessário. E a esse julgamento nós vamos dar o nome de discernimento. Então, não confunda as coisas. Nós não devemos deixar de discernir nada. Os nossos olhos precisam estar abertos para o que é certo e o que é errado. O que é bom e o que é mal. Não é esse julgamento que está sendo tratado aqui. O julgamento que está sendo tratado aqui tem nome, chama-se criticismo. E um exemplo muito claro dele está em Tiago. Marque aí Lucas e esse texto nós precisamos abrir. Tiago capítulo 4. Tiago 4. Versículos 11 e 12. Irmãos, não faleis mal uns dos outros. Aquele que fala mal do irmão ou julga, olha aí que tipo de julgamento que o Senhor está falando lá no versículo 37. Aquele que fala mal do irmão ou julga seu irmão, fala mal da lei e julga a lei. Ora, se julgas a lei, não és observador da lei, mas juiz. E olha só o versículo 12. Um só é legislador e juiz, aquele que pode salvar e fazer perecer. Tu, porém, quem és que julgas o próximo? Veja que interessante. O julgamento, esse criticismo que o Senhor está condenando aqui no versículo 37, ele não só é o que nós já dissemos, que ele é uma contradição, o contrário do princípio do amor que o Senhor vem ensinando até aqui. O criticismo é um desamor, ele é o contrário do princípio do amor que o Senhor vinha ensinando, mas ele também, conforme nós lemos agora em Tiago, é uma usurpação de uma prerrogativa divina. Um só é legislador e juiz, aquele que pode salvar e fazer perecer. E aí Tiago conclui com essa pergunta: quem és tu que julgas o próximo? Quem você pensa que é? Você está usurpando uma prerrogativa divina. E aí as pessoas enchem a boca para falar assim: então não me julgue, só Deus pode me julgar. Pois é, isso não te preocupa? Isso não te preocupa? Se você não pode, não deve ser julgado pelos outros, mas um só é o legislador e juiz, então os seus olhos deviam estar ainda mais abertos. Porque se não são os teus irmãos que deveriam te julgar, e não são mesmo, então é o Senhor. Esse que é o legislador e o juiz. Então julgamento, criticismo, é uma contradição do princípio do amor e é uma usurpação de uma prerrogativa divina. De fato, só Deus pode julgar. Nós não estamos em posição de fazer isso. Mas esse julgamento, esse criticismo, então, ele deve dar lugar ao discernimento.
ao discernimento. O discernimento é aquele que faz distinção entre certo e errado, entre bom e mal, e, portanto, ele avalia as coisas, para usar uma palavra diferente de julgar, ele avalia as coisas na intenção não de condenar, porque é assim que o versículo continua, né? Não condeneis e não sereis condenados. O discernimento é aquele que avalia, aquele que discerne, não com o propósito de condenar, não condeneis e não serás condenado, mas com o propósito de corrigir. E isso nós vamos examinar mais adiante com cuidado o que significa corrigir. Quando nós olharmos para a cena do argueiro e da trave. Então, esse julgamento correto é aquele que busca discernir, na intenção não de condenar, mas na intenção de absolver, de corrigir e absolver. Porque é assim que o versículo continua, né? Perdoai e sereis perdoados. Então não julgueis, não tenha criticismo, tenha discernimento. Discernimento é aquele que não condena, mas aquele que corrige para poder perdoar. Então nós temos aí os 3 verbos do versículo 37, julgar, condenar e perdoar. O criticismo é inadequado, o discernimento é adequado, porque ele não busca condenar, mas ele busca sim perdoar, e temos aí os 3 verbos do versículo 37. O versículo 38 aí logo em seguida, ele faz uma transição. Parece que ele está mudando de assunto, né? Ele está falando de julgar, de condenar, de perdoar, de repente ele fala de dar. Dai e dar-se-vos-á. Essa transição, na verdade, pode parecer estranha para nós, mas ela é uma transição muito simples, na verdade. O Senhor vem falando no versículo 37 de caridade ou de amor ao julgar, ou seja, discernir. Ele está falando de julgar com amor, de discernir com amor. Agora, ele vai transitar, vai fazer a transição para o amor no geral. Ele estava falando de amor, de caridade ao julgar. Agora ele vai falar de caridade ao viver. Então cuidado, tenha amor, tenha caridade ao julgar, ao discernir. E o versículo 38, tenha caridade ao viver. Então dai e dar-se-vos-á. E agora ele vai fazer um assíndeto, né? Não tem as conjunções aí, não tem o e. Ele vai só empilhando com vírgulas. Boa medida, recalcada, sacudida, transbordante. Ele empilha adjetivos para essa medida. Certo? Generosamente vos darão. Sabe que cena que o Senhor está aqui através de Lucas tentando nos mostrar? Ele está empilhando superlativos aqui para essa medida. E ele termina o versículo com: à medida que tiverdes medido, vos medirão também. O servo que serve por amor, o servo que serve em espírito de amor, ele não se economiza. E porque ele não se economiza, ele se deixa gastar. Você se lembra das palavras de Paulo? Eu, de boa vontade, não é de qualquer jeito, não é de má vontade, não é de cara emburrada, é eu de boa vontade, me gastarei, isso está em 2 Coríntios 12:15, se você quiser anotar aí, 2 Coríntios 12:15. Eu, de boa vontade, me gastarei e ainda me deixarei gastar em prol da vossa alma. Se mais vos amo, menos serei amado. Está vendo que essa história de gastar e se deixar gastar, na mente de Paulo está naturalmente associada ao amor? Se mais vos amo, serei menos amado? O exercício prático desse princípio do amor na vida de Paulo é: eu, de boa vontade, me gastarei e me deixarei gastar. O servo, o discípulo, que está sendo treinado no amor, é isso que o Senhor está fazendo, não é assim que nós começamos a reunião? O servo, o discípulo que está sendo treinado no amor, não faz conta, não se economiza. Ele se gasta e se deixa gastar. Ele não se economiza. E porque ele não se economiza, ele será recompensado com uma boa medida, recalcada, sacudida e transbordante. Generosamente vos darão. Talvez a melhor tradução aí, porque esse verbo no grego ele está quase que impessoal, ele não está conjugado em nenhuma pessoa. Algumas versões inclusive traduzem assim: boa medida, recalcada, sacudida, transbordante, generosamente se vos dará. Por quê?
o Senhor está acabando de falar, nós estudamos nas reuniões anteriores, de recompensa, né? Que benefício tem, que graça tem se você serve esperando recompensa. E então agora ele está dizendo que se você dá, se você se doa, você será recompensado com uma boa medida. Então, seria uma contradição, né? Você se dar para receber de volta uma boa medida. Mas aqui, por isso que a melhor tradução seria generosamente se vos dará. Porque aqui não está em vista um discípulo servindo, buscando a recompensa daqueles a quem ele serve. Buscando recompensa dos outros. Então, generosamente vos darão, talvez fosse melhor traduzido com generosamente se vos dará. O Senhor é quem vai recompensar. E de fato, todos aqueles que têm servido de maneira fiel têm experimentado isso nas suas vidas. O Senhor é muito generoso. O Senhor é infinitamente generoso. Aqueles que têm se gastado e se deixado gastar em prol das almas dos irmãos têm sido generosamente servidos, com uma boa medida, transbordante. Graças ao Senhor por isso. Ele é galardoador dos que o buscam. Para nós bastaria que ele fosse misericordioso, que ele não nos desse a punição que nós merecemos, mas ele é mais do que isso. Ele é galardoador, ele é presenteador daqueles que o buscam. Mas aqueles que verdadeiramente servem em espírito de amor. É só com base nesse princípio do amor, que um servo pode servir dessa maneira. Do contrário, jamais nós teremos, como nas palavras de Paulo, boa vontade em nos gastar e nos deixar gastar. A única coisa capaz de nos fazer deixar gastar é o amor. Então nós continuamos para o versículo 39, e é aí que o Senhor vai mostrar então esses quadros, vai começar a nos mostrar essas imagens. Propôs-lhes também uma parábola. Pode, porventura, um cego guiar a outro cego? Não cairão ambos no barranco? Ou, outra tradução possível seria num poço. O discípulo não está acima do seu mestre. Todo aquele, porém, que for bem instruído, será como o seu mestre. Ou seja, o discípulo, na melhor das hipóteses, ele vai copiar o seu mestre. Copiar, inclusive, os erros. Copiar, inclusive, os erros. Então agora o Senhor vai começar a mostrar a primeira cena. Talvez conforme nós considerarmos essas cenas uma a uma, talvez fique um pouco desconexo para os irmãos, mas com a ajuda do Senhor eu pretendo ao final do nosso tempo então mostrar esse fio condutor que conecta todas essas figuras. Vamos olhar para as figuras primeiro. Então essa primeira figura é a figura do cego. O cego que guia outro cego. O discípulo, na melhor das hipóteses, ele será como o seu mestre, ele copiará o seu mestre. Então, se o seu mestre é cego, ele se torna cego também. Visão espiritual não pode, de maneira nenhuma, ser delegada aos chamados mestres, porque o Senhor de fato estabeleceu mestres entre nós, no seu povo, na igreja. Isso é um ministério específico. O apóstolo Paulo vai ensinar assim, né? Que ele estabeleceu alguns para apóstolos, outros para evangelistas, outros para pastores e mestres. Existe um ministério dentro do corpo de Cristo, dentro da igreja, algumas pessoas que o Senhor, por sua livre e espontânea vontade, dotou com esse ministério, com essa capacidade de ensinar. Essas pessoas podem ser chamadas, a palavra os chama assim, de mestres, né? Não que isso seja um título ou um grau de importância, isso é um ministério, um trabalho, o trabalho de ensinar. Quem faz o trabalho de ensinar é um mestre. Esse é o nome desse ministério. Se o mestre é cego, o discípulo, na melhor das hipóteses, será cego como o mestre. Então o que o Senhor está nos ensinando aqui é que na vida cristã não tem lugar para guias cegos e nem para seguidores cegos. Visão espiritual não pode ser delegada para os mestres. Pelo contrário, aqueles que têm a responsabilidade de ensinar a palavra, os que o ouvem, devem estar de olhos bem abertos. Todos aqueles que estão me ouvindo nessa noite devem estar de olhos bem abertos. Não só a minha, qualquer irmão que o Senhor tenha levantado para ensinar de alguma forma a palavra.
Visão espiritual não é responsabilidade dos mestres. Visão espiritual não pode ser delegada a eles. Todas as vezes que nós ouvimos alguém ensinar, nós precisamos ouvi-lo de olhos abertos, conferindo, né, como aqueles cristãos de Bereia, se aquelas coisas ditas são mesmo assim. Porque foi seguindo irmãos mais velhos, talvez seguindo os próprios pais, ou talvez seguindo alguma instituição que já tem séculos de existência, né? Imagina, nós somos a Igreja Reformada, nós estamos aqui já 500 anos depois da Reforma. Foi seguindo essas instituições, esses irmãos mais velhos, de olhos fechados, que muitos caíram no poço. Muitos caíram no poço e foram ficando pelos barrancos do versículo 39. Todos os mestres devem ser ouvidos de olhos abertos. Visão espiritual não se delega. Visão espiritual é responsabilidade individual de cada um de nós perante o Senhor. Por outro lado, nós temos um mestre que está acima de todos os mestres. Um guia que está acima de todos os guias. O nosso guia supremo, que é o próprio Senhor Jesus que está ensinando essa parábola. E esse guia não erra. Ele é perfeito. Então, se nós mantivermos os nossos olhos bem abertos, e ao invés de apontá-los para esses mestres que o Senhor, pela sua graça, levanta no meio de nós, e graças ao Senhor por eles, mas se nós mantivermos os nossos olhos abertos, e ao invés de apontar para eles, nos apontarmos para esse mestre, nós seremos aperfeiçoados como ele é perfeito. Não é isso que a parábola está dizendo? O discípulo será, se for bem instruído, ele será como o seu mestre. Então, se esse discípulo está de olhos abertos para os guias cegos, que estão aqui na horizontal, ele se torna cego como eles. Mas, se esse discípulo está com seus olhos abertos, voltados na vertical, para esse guia supremo, que é perfeito, então o que vai acontecer com ele? Será aperfeiçoado, como perfeito é o nosso mestre. Então, seguimos para o versículo 41. Essa é a primeira ilustração, a do cego guiando outro cego. E agora o Senhor vai apresentar a próxima ilustração, que é do argueiro e da trave. Um argueiro, irmão, a palavra aí sugere qualquer coisa pequena e seca. Se você olhar para a Septuaginta, que é a versão grega do Antigo Testamento, você vai encontrar essa palavra aí, por exemplo, lá em Gênesis 8:11. Não precisa abrir, você conhece a cena, é a cena do dilúvio. Quando Noé, então, solta aquela pomba e ela volta trazendo no seu bico um raminho de oliveira. Então, qualquer coisa diminuta, pequena, um raminho tão pequeno que pode ser carregado no bico de uma pomba, isso é um argueiro. Já a trave, que está no olho do outro, essa palavra trave, ela significa, aqui a gente ainda tem, né, na nossa arquitetura aqui da nossa região, muitos telhados de madeira, né? Então a trave é aquela viga principal do telhado, na qual todas as outras vigas se apoiam. Então, você percebe a hipérbole, essa é a figura de linguagem que o nosso Senhor está usando aqui. Uma hipérbole, ele está usando, vamos dizer assim, no bom sentido, né, de um exagero, para mostrar a imprudência, o absurdo que é um sujeito tentar tirar o argueiro, que é então o raminho que a pomba carrega no bico, do olho do seu irmão, enquanto no seu próprio olho tem uma trave, que é a viga do telhado. A viga do telhado está no olho dele e ele quer tirar o cisquinho que está no olho do irmão. Que absurdo. O Senhor está propositalmente usando de um exagero, de uma hipérbole, para demonstrar o tamanho do absurdo que é tentar remover o argueiro enquanto tem uma trave no seu olho. Tanto é que a próxima palavra aí que eu gostaria de mostrar o sentido para os irmãos é esse reparar. Por que vês tu? Versículo 41. Por que vês tu o argueiro no olho do teu irmão, porém não reparas na trave? Esse reparar aí aparece lá em Hebreus 3, versículo 1. Quando o autor de Hebreus nos manda considerar atentamente o autor e salvador, o autor da nossa salvação. Esse considerar de olhos bem abertos, concentrado, da mesma maneira que se observa um astro, né, que um astrônomo vai olhar os astros, repara na trave que está no céu.
Não é para olhar de relance, não, é para considerar atentamente na trave que está no seu, antes de tentar tirar o argueiro do olho do seu irmão. O que isso significa? Medir corretamente, estimar corretamente a grandeza do meu próprio pecado, vem antes de identificar o pecado do irmão. Geralmente, nós usamos 2 pares de óculos, um que aumenta e outro que diminui. Então, quando nós vamos olhar o nosso pecado, a gente põe o óculos que diminui. A gente vai olhar o pecado do irmão, aí a gente põe o óculos que aumenta. Aí quando nós vamos olhar as qualidades, a gente troca os óculos. A gente aumenta as nossas e diminui as dos outros. Então, irmão, a gente precisa jogar esses óculos fora. Tanto o que aumenta quanto o que diminui. Nós não aumentamos nem o pecado do irmão, nem as nossas qualidades. Nós não diminuímos nem o nosso pecado e nem as qualidades do irmão. Joga esses 2 pares de óculos fora. Pecado é pecado. Seja meu ou seja do outro. E nós deveríamos julgar a nós mesmos e aos outros pela mesma régua. Não é assim que acabou de nos ensinar o versículo 38? Com a medida que medires, serás medido. Mas aí nós temos réguas diferentes, né? O Senhor tem nome para isso. Ele diz assim, 2 pesos e 2 medidas. É a abominação perante o Senhor. É a abominação perante o Senhor. 2 pesos e 2 medidas. A nossa régua deveria ser justa. A mesma que é usada para medir a minha vida, deveria ser usada para medir a vida do irmão. E aí o versículo 42 continua. Como poderás dizer a teu irmão? A frase aí no original é muito interessante. A sugestão aí no texto original é como que o Senhor perguntando assim, com que cara você vai dizer para o teu irmão? Com que cara você pode dizer para o teu irmão? Deixa eu tirar o argueiro do teu olho. Não vendo tu mesmo a trave que está no teu? Hipócrita, vai dizer o Senhor. Onde está a hipocrisia? Quando você se mostra, veja bem onde é que está a hipocrisia. Quando você se mostra tão preocupado assim com o pecado te incomoda tanto, que você vai lá no olho do teu irmão tirar aquele cisquinho pequenininho que está no olho dele, porque você é tão avesso ao pecado. O pecado te incomoda tanto que você vai lá tirar aquele cisco do olho do teu irmão. Mas se o pecado te incomoda tanto, como é que você está suportando a trave que está no teu? É aí que mora a hipocrisia. Se o pecado te incomoda tanto, a ponto de você ir lá cutucar o olho do seu irmão, como que você está tolerando a trave que está no seu? É aí que mora a hipocrisia. Mas veja bem como o Senhor é preciosamente equilibrado. Porque Ele não diz que não é para tirar o argueiro do olho do irmão. Pelo contrário, vê o que diz o versículo 42. Hipócrita, tira primeiro a trave do teu olho e então verás claramente para tirar o argueiro que está no olho do teu irmão. O Senhor nunca nos pediu para não nos ajudarmos e nem nos exortarmos uns aos outros. Só que Ele tem uma condição primeiro, né? Aliás, um oftalmologista que pretende operar o olho de alguém e ele mesmo não está enxergando bem, ele deveria ouvir as palavras do próprio Evangelho de Lucas, né? Lucas 4 diz aí, Lucas 4, 23. Médico, cura-te a ti mesmo. O oftalmologista querendo operar o olho dos outros e ele mesmo está míope, está difícil, né? Então, o Senhor não diz que não é para tirar o argueiro do irmão. Ele diz que é para tirar. Mas primeiro, tira a trave que está no teu. E então, verás claramente. Irmão, tocar as dificuldades e os pecados dos outros é uma tarefa delicada. De fato, é como operar um olho. E essas cirurgias muito delicadas, qualquer trabalho manual muito delicado, exige uma extrema coordenação das mãos com o olho. Tanto é que uma pessoa que perde uma das vistas, ela tem extrema dificuldade com trabalhos de precisão. Ela continua enxergando do outro olho. Mas se ela perder uma das vistas, a primeira dificuldade que ela vai ter é essa noção fina do tato. Então, se um dos teus olhos tem uma trave, dificilmente você vai ter a delicadeza necessária, a visão, obviamente, né? Mas a delicadeza
para tocar no argueiro que está no olho do irmão. Sabe o que nós fazemos muitas vezes, irmão? Nós queremos tirar o argueiro do olho que está no olho do irmão, sem tirar a trave do nosso, e aí nós viramos o oftalmologista desastrado. Nós vamos tirar o argueiro, e aí nós não tiramos o argueiro e arrancamos o olho do irmão fora. Além de não resolver o problema que tinha no olho dele, a gente ainda provoca mais estrago do que já havia. Então, ao invés de tirar o argueiro, a gente fura o olho do irmão. Então, como que o Senhor ensina a fazer? Primeiro, tira a trave do teu. E então, o que vai acontecer? Verás claramente. Verás claramente. O seu discernimento vai ser renovado. A sua mão vai ficar mais leve. Esse é o problema. As nossas mãos costumam ser muito leves para lidar com os nossos pecados. Mas as nossas mãos são extremamente pesadas para colocar o dedo no olho dos irmãos. Então o Senhor nos manda tirar a trave dos nossos olhos para nós recuperarmos. Óbvio, em primeiro lugar, a visão, mas em segundo lugar, a coordenação, a delicadeza para tocar nos olhos dos outros. Então, tirar o argueiro sem furar o olho do irmão. O Senhor não nos manda deixar o argueiro lá, mas Ele nos manda primeiro tirar a trave do nosso. Ver a cura na nossa própria vida pode ser o maior incentivo que o nosso irmão necessita para usar o mesmo colírio. Aliás, vamos olhar lá em Apocalipse, talvez você esteja se lembrando do mesmo texto que eu. Essa é a única vez em que a palavra colírio aparece na Bíblia. Apocalipse, na carta a Laodiceia, Apocalipse 3. Apocalipse 3, versículos 17 e 18. Veja bem que preciosa ilustração dessa cena acontecendo lá na igreja em Laodiceia. Apocalipse 3,17. Pois dizes, a igreja em Laodiceia diz, estou rico e abastado e não preciso de coisa alguma. E nem sabes que tu és infeliz, sim, miserável, pobre, cego e nu. Tem uma imensa trave nos teus olhos, ó igreja em Laodiceia. Aconselho-te, diz o versículo 18, que de mim compres ouro refinado pelo fogo para te enriqueceres, vestiduras brancas para te vestires, a fim de que não seja manifesta a vergonha da tua nudez, e colírio para ungires os olhos, a fim de que veja. Talvez, irmão, o que mais falte quando nós procuramos ajudar um irmão quanto ao seu próprio pecado, talvez o que mais falte é esse irmão ver o efeito do colírio na nossa vida. Se o colírio funcionou para mim, a coisa mais lógica é que o meu irmão vai querer também. Então você quer que o seu irmão use colírio? Então usa você primeiro e mostra os resultados para ele. O colírio me curou, irmão. Eu estou vendo novamente. Automaticamente esse irmão vai desejar o mesmo colírio que salvou os teus olhos. Então nós seguimos para mais uma figura, aí a partir do versículo 43. As árvores e os seus frutos. Então, a árvore boa dá fruto bom, a árvore má dá fruto mau. O homem bom do tesouro do coração tira o bem, e o homem mau do tesouro do seu próprio coração tira o mal. O que o Senhor está procurando mostrar com essa ilustração? Os nossos atos, e aí nós precisamos abrir um parêntese aqui, os nossos atos e palavras, porque assim que termina o versículo 45, né? A boca fala do que o coração está cheio. Então os nossos atos e as nossas palavras, elas são uma revelação de nós mesmos. Nossos atos e nossas palavras são uma revelação de nós mesmos. A árvore boa dá fruto bom, a árvore má dá fruto mau. Atos e palavras são revelações de nós mesmos. E é interessante que a palavra não fala de uma terceira classe de homens aí nesses versículos, né? Tem um homem bom, que do seu coração tira o bem, e tem um homem mau, que do seu coração tira o mal. Não tem homem neutro, que não é bom e nem ruim. Tem homem bom e tem homem mau. Que coisa curiosa, né?
Por que será que só tem esses dois tipos de bons? Os únicos homens bons são aqueles que conhecem ao Senhor, são aqueles que conhecem a Deus. Você lembra quando alguém vai dizer para o Senhor assim, bom mestre, e aí o Senhor responde assim, por que me chamas bom? Não há nenhum bom senão um, que é Deus, só Deus é bom. Ninguém mais é bom, só Deus é bom. Então quem são esses homens bons? Quem são esses homens bons que do tesouro do seu coração tiram o bem? Os homens bons são aqueles que sabem que não são bons. E porque eles sabem que não são bons, eles se entregam a Deus, que é o único que é bom, nas palavras do nosso próprio Senhor Jesus, é o único que é bom. E não só ele é o único que é bom, ele é o único que é a fonte de todo bem. Ele é o único capaz de produzir o bem. Ele é a fonte que gera todo o bem. Então, como é que um homem bom pode tirar do tesouro do seu coração as coisas boas? Somente se o tesouro do seu coração for Deus, que é o único que é bom e é o único que é a fonte de todo bem. É só assim que um homem bom pode tirar do bom tesouro do seu coração. Se o seu coração estiver cheio do Senhor, ele será, invariavelmente, uma boa árvore que produz um bom fruto. E um bom homem que de um bom tesouro do seu coração tira boas coisas. É por isso que não tem meio termo. Ou você conhece o Senhor e ele mora no teu coração, ou não. Se sim, é uma boa árvore e um bom homem. Se não, é uma árvore má e um mau homem. E aí, o texto é muito claro. Boas árvores produzem bons frutos. Más árvores produzem maus frutos. Isso é inescapável, né? Mas é importante nós fazermos essa ressalva para nós entendermos o que o Senhor quer dizer com um homem bom, já que ninguém é bom. Todos pecaram e carecem da glória de Deus. Os bons são esses, que sabem que não são bons. E que por isso se voltam para o Senhor e permitem que o Senhor faça morada, se torne o tesouro do seu coração, o bom tesouro do seu coração. E aí, a boca então fala do que está cheio o coração. Se o coração está cheio de Deus, que é bom e que é a fonte de todo bem, então dessa boca brotará o bem. E aí continuamos aí com a última figura, a figura dos dois fundamentos. O versículo 46 aí começa de uma forma muito interessante, né? Por que me chamais Senhor, Senhor, e não fazeis o que vos mando? Ele vai começar por aí a história dos dois fundamentos, a casa edificada na areia e na rocha. Por que esse versículo está aí? Ele faz a ligação com a ilustração anterior. Ele mostra como que os corações podem ser tornados bons. Como que o seu coração pode ser corrigido. Como que o seu mau coração, se você reconhece isso, você sabe que você no íntimo não é bom, então como é que o seu coração pode ser corrigido? O Senhor dá um caminho para isso. Qual é o caminho para isso? Os seus atos precisam começar a corresponder às suas palavras. Por que me chamais Senhor, Senhor, e não fazeis o que vos mando? Você quer encontrar um caminho para que o seu coração seja corrigido? Então comece a fazer aquilo que a sua boca prega. Comece a fazer aquilo que a sua boca prega. Se você me chama de Senhor, então me obedeça. Todo aquele que vem a mim e ouve as minhas palavras e as pratica. É assim que o texto continua. Os atos devem corresponder às palavras. E que exortação é essa? Que exortação é essa? Nós precisamos ter os nossos ouvidos muito abertos para ouvir isso do Senhor. Porque essa inconsistência entre o que nós dizemos e o que nós fazemos, ela é tão arraigada na nossa natureza que nós podemos ver exemplos dela até mesmo na vida dos apóstolos. Eu queria citar um exemplo para os irmãos entenderem e gravarem muito bem isso. Você se lembra de Atos 10? Ou se você quiser anotar aí a referência, Atos 10, 14. Pedro está tendo uma visão, porque ele não está aceitando muito bem aquela ideia de pregar para os gentios, né? Na casa de Cornélio. Então o Senhor dá a ele uma visão, baixa um lençol do céu com animais que os judeus consideram imundos, e diz assim, o Senhor diz a Pedro, mata e come.
E aí Pedro consegue juntar duas ideias que não poderiam estar na mesma frase, né? A resposta em Atos 10:14, que você anotou aí a referência, a resposta em Atos 10:14 está aí. Ele diz assim, de modo nenhum, Senhor. Essas duas expressões não podiam estar juntas. Como é que você diz? Não, Senhor. Se o Senhor é Senhor e mandou comer, como é que ele diz assim? De modo nenhum, Senhor. Tira um dos dois. Ou tira o Senhor ou tira o de modo nenhum. Ele conseguiu responder as duas coisas juntas. De modo nenhum, Senhor. Então você percebe como é que essa exortação aqui que o próprio Jesus está fazendo, ela é poderosa. E aqui nós estamos falando depois do Pentecostes, tá? Atos 10, o Espírito já tinha descido, o Senhor já tinha morrido, ressuscitado, o Espírito tinha sido derramado. E ainda assim, havia uma resistência tão arraigada no coração de Pedro, e nós podemos dizer que o nosso é diferente. Uma resistência tão arraigada ao senhorio do Senhor, que ele era capaz de dizer, como nós somos capazes de dizer, de modo nenhum, Senhor. De modo nenhum, Senhor. Nós somos capazes de dizer isso. Então o Senhor vai fazer essa poderosa exortação e dizer que se nós o chamamos de Senhor, então nós deveríamos fazer o que ele manda. E aí, ele vai dizer que esse homem que faz o que ele manda, no versículo 48 aí, ele é semelhante a um homem que, edificando uma casa, cavou, abriu profunda vala e lançou o alicerce sobre a rocha. Toda essa ilustração assim tão gráfica, né? Parece que nós estamos assistindo a cena, conforme Lucas descreve. Isso é peculiar de Lucas, esse é o estilo de Lucas. Ele realmente escreve de uma maneira que parece que a gente está assistindo. Então ele cavou, abriu uma vala, fez um buraco bem profundo e lançou um alicerce sobre a rocha. E vindo a enchente, arrojou-se o rio contra aquela casa e não a pôde abalar por ter sido bem construída. Você percebe o quão grave é essa afirmação que Jesus faz a respeito dele mesmo? Tantas vezes nós vemos algumas pessoas dizer, mas Jesus nunca afirmou que ele mesmo era Deus, isso é invenção dos seus discípulos depois. Veja bem o que Jesus está dizendo aqui. Ele diz assim que quem faz o que eu digo está edificando uma casa sobre a rocha. Quem faz o que eu digo, quem faz o que eu mando, quem me obedece, é esse o princípio que está sendo evidenciado aí, o princípio da obediência, está edificando uma casa sobre a rocha. O que essa metáfora quer dizer, irmão? Edificar uma casa significa construir uma vida. É isso que o Senhor está dizendo. Quem constrói a sua vida, quem edifica a sua vida, baseado nas minhas palavras, fazendo o que eu vos mando, está construindo uma casa sobre a rocha. O que você acha da ousadia dessa afirmação? Será que o Senhor não está assumindo para si todas as prerrogativas de Deus? Aquele que desenhou a vida? Eu fiz a vida para ser vivida assim, dessa maneira. Então, se você faz o que eu mando, você está construindo uma casa sobre a rocha. Que ousada afirmação do nosso Senhor. E nós precisamos, nessa ilustração, parar um pouco para pensar. Porque, querendo ou não, você consciente disso ou não, você está edificando a sua vida. Às vezes, tantas pessoas levam a vida tão de qualquer jeito, né? Tão a esmo, que na verdade não parece que ela está construindo uma casa, né? Parece que ela derramou uma pilha de tijolos do carrinho de mão, né? Mas, querendo ou não, até mesmo essa pessoa que está levando a vida de qualquer jeito, construindo a esmo, ainda assim, ela está edificando. Nós todos estamos edificando. Pode ser um templo ou um chiqueiro. Mas uma das duas coisas nós estamos edificando, invariavelmente. E o produto da nossa construção um dia vai mostrar o resultado. Um dia vai mostrar o resultado. Ou é uma casa construída sobre uma rocha, ou uma casa construída sobre areia. E será grande a sua ruína, assim que termina o versículo. Né? Por que, irmão, que o Senhor usa essa imagem? Por que ele usa uma metáfora para a nossa vida, para o curso da nossa vida, como a edificação de uma casa? Nós somos como insetos corais. Nós vivemos naquilo que edificamos.
aquilo que nós fazemos contínuas vezes vai se tornando um hábito. Um ato vai se tornando um hábito. O hábito vai se tornando um caráter. E o caráter define um destino. Hábitos, memórias vão formando um caráter. Pedra sobre pedra. Um ato repetido muitas vezes vai se tornando um hábito. Esse hábito vai se tornando uma memória, um caráter. Até que nós já empilhamos tantas pedras, tantos atos, tantas atitudes, uma em cima das outras, que agora nós vamos ter que morar lá dentro. Agora nós teremos que morar dentro desse prédio que nós construímos. Então, qual a exortação para nós? Cada um vê de como edifica. Se com madeira, feno e palha, ou se com ouro, prata e pedras preciosas. Cada um veja como edifica. Não tem escapatória, nós todos edificamos. Nós todos edificamos. Mas vejamos como edificamos. Com base em que fundamento e usando que tipo de materiais. Porque a construção é inevitável, o plantio é inevitável. E a colheita também. E ela é consequência desse plantio. Essa casa será provada pela tempestade e pela enchente. Mateus cita a tempestade, Lucas cita só a enchente. Qual é o fundamento dela? Talvez os irmãos se lembrem de um texto que nós citamos lá de Isaías, que depois é repetido pelo apóstolo Pedro. Se você quiser anotar aí a referência, 1 Pedro 2:6. Lá em Pedro ele vai citar Isaías dizendo assim: pois isso está na Escritura. Eis que ponho em Sião uma pedra angular, eleita e preciosa, e quem nela crer não será de modo nenhum envergonhado. Você está vendo o final da história? Aqui na parábola em Lucas, o Senhor está dizendo que aquele que edificou sobre a terra sem lançar fundamentos na rocha, a enchente vai se arrojar contra aquela casa e será grande a sua ruína. Mas aquele que edificou sobre a rocha não será de modo algum envergonhado. Que rocha é essa? Essa rocha eleita, essa rocha preciosa, essa pedra angular de que Pedro fala lá em 1 Pedro 2:6. Uma pedra angular eleita e preciosa. Quem nela crer, quem sobre ela edificar, não será de modo nenhum envergonhado. Uma única coisa que fizermos em obediência a Cristo resultará em mais estabilidade e firmeza do que toda uma vida ouvindo ministrações sem que as nossas vidas práticas sejam afetadas. O único ato de obediência é capaz de produzir em nós mais firmeza, mais estabilidade do que uma vida inteira ouvindo pregação sem praticar. O que ouve as minhas palavras e as pratica. Mas a vida de discipulado, nós não dissemos assim, que essas ilustrações o Senhor está usando para treinar os seus discípulos? Uma vida de discipulado não se resume a um ato de obediência, mas é uma longa vida obedecendo e ouvindo e obedecendo. Sabe, irmão, o Senhor não revela a vontade dele para matar a nossa curiosidade. Tantas vezes nós dissemos assim, eu queria ouvir o Senhor, eu queria conhecer a vontade do Senhor aqui nesse assunto, aqui nesse outro assunto, naquele negócio, naquele relacionamento, eu queria ouvir o Senhor, eu queria conhecer a vontade do Senhor. O Senhor não revela a vontade dele para matar a curiosidade das pessoas. Não é assim que ele faz. O Senhor vai te mostrar a vontade dele à medida que ele encontrar, porque ele sonda mentes e corações, à medida em que ele encontrar no seu coração e no meu coração a disposição de obedecer. Caso contrário, é só curiosidade, né? Senhor, eu queria tanto saber a sua vontade, a sua mente para esse assunto. Mas você pretende fazer? Não, é só para saber mesmo. O Senhor não faz isso. Ele não vai mostrar a vontade, a mente dele para matar a sua curiosidade. Se ele não encontrar nos nossos corações uma disposição de obedecer, ele não tem por que mostrar. Ele não tem por que revelar. Que o Senhor encontre nos nossos corações uma disposição não para atos de obediência, mas para uma vida de obediência, uma vida de discipulado. Essa é a essência
da vida cristã. Então, para nós concluirmos nesses poucos minutos aí que restam, eu gostaria então de colocar agora essas 4 fotografias nesse fio condutor, né? Já que nós olhamos para cada uma delas em particular, vamos tentar entender então por que o Senhor coloca as 4 em sequência, o que leva uma a outra. Então, uma breve recordação, nós temos o cego que guia outro cego, nós temos o argueiro e a trave, nós temos as árvores e os seus frutos, e nós temos 2 casas edificadas sobre 2 fundamentos, certo? Essas são as 4 imagens. O que o Senhor está fazendo como fio condutor, juntando essas 4 figuras? Ele está dizendo assim, vamos tentar parafrasear. Se julgamos os outros antes de julgarmos a nós mesmos, nós somos cegos que guiam cegos. Se nós julgamos os outros antes de julgar a nós mesmos, assim que começa lá no versículo 37, né? Não julgueis e não sereis julgados. Se nós julgamos os outros antes de nos julgar, nós somos cegos guiando cegos. Se nós somos cegos, nós não temos nem o discernimento e nem a delicadeza necessários para remover o argueiro do olho de um irmão. Se nós somos cegos, nós não deveríamos estar com a mão no olho de ninguém. Então, julgamos a nós mesmos antes de julgar os outros, para nós termos condições de discernimento e de delicadeza para poder tocar no argueiro do olho do irmão. Aí a próxima imagem, que é as árvores do seu fruto, o versículo 43 aí, talvez na versão da maioria dos irmãos, já começa dizendo assim, não há árvore boa, não é? Algumas versões, em português mesmo, em inglês também, trazem uma palavra aí que está omitida, é porquê. O Senhor propositalmente está conectando as coisas. Ele diz assim, verás claramente para tirar o argueiro que está no olho do teu irmão. Por que não há árvore boa que dê fruto mau? Então ele está juntando as 2 coisas. O que ele está querendo dizer? Que todas as boas obras, todos os bons frutos, todas as boas obras são frutos de um coração adequado. Como, por exemplo, tirar o argueiro do olho do irmão. Tirar o argueiro do olho do irmão é uma boa obra, é algo adequado. Como nós já dissemos na ilustração, o Senhor não diz para não fazer. Ele diz que é para fazer. É uma boa obra você tirar o argueiro do olho do seu irmão. Mas todas as boas obras, todas as boas intenções, tudo aquilo que você faz de bom coração para tirar o argueiro do olho do seu irmão, deve ou deveria ser o fruto de um bom coração. Boas obras são frutos de um bom coração. Porque toda árvore boa dá fruto bom. E todo homem bom, do tesouro do seu coração, tira coisas boas. Ou seja, dependendo de como está a intenção do seu coração, não põe a mão no olho do teu irmão. Não põe a mão no olho do teu irmão. Você vai fazer mais dano do que benefício. E aí, por último, como então o coração se torna bom? Antes de julgar os outros, nós devemos julgar a nós mesmos. Se nós não fazermos isso, nós somos cegos. Se nós somos cegos, nós não deveríamos tocar os olhos dos nossos irmãos. Se nós desejamos fazer uma boa obra, tirando o argueiro do olho do irmão, essa boa obra deveria ser o fruto de um bom coração. E como é que se produz um bom coração? Através de uma vida de obediência. Através de uma vida de obediência. É assim que os nossos maus corações são aperfeiçoados, são tornados em bons. Né? É assim que se edifica uma vida fundamentada na rocha, através do princípio da obediência. Um coração adequado é produzido pela confissão e abandono do próprio pecado, remover a trave. Ou seja, uma mudança prática de vida. Se a boca chama de Senhor, o coração deveria ser devotado à obediência. E aí o último detalhe que eu queria mostrar para os irmãos é como que esse texto termina. A última frase é assim, e aconteceu que foi grande a ruína daquela casa. No grego, no texto original, o grande vem por último. O Senhor termina esse texto da maneira que eu quero terminar essa ministração de hoje. O Senhor deixa o grande soando no ouvido daquelas pessoas. Ele simplesmente encerra o discurso. Se você olhar o capítulo 7, começa assim, tendo Jesus concluído suas palavras. Ele deixa a sua audiência, né, aqueles que estavam
escutando as suas ilustrações, as suas parábolas, ele deixa a sua audiência com o barulho daquela casa caindo. E será grande a ruína daquela casa. No grego, o grande vem por último. A ruína daquela casa será grande. O Senhor não permita que a nossa casa desabe dessa maneira. O Senhor nos conserve um coração disposto a obedecê-lo. Se Ele encontrar em nós esse coração, Ele terá prazer em revelar a sua vontade. Senhor, nós te agradecemos mais uma vez pela tua bondade em falar conosco. Tão somente te pedimos, Senhor, que em nós o Senhor encontre corações dispostos a obedecer, a ouvir totalmente aquilo que o Senhor deseja dizer para nós. Senhor, nos conduz nessa vida, nessa carreira de discipulado. Nós queremos aprender do Senhor que é manso e humilde. Se nós formos, Senhor, bem instruídos, nós seremos como o nosso Mestre. Nos ajuda, Senhor, a continuar de olhos abertos, mirando somente e tão somente o Senhor. Te agradecemos por esse tempo, pela tua palavra, em nome de Jesus.